onde eu vou te ensinar a fazer a sombra de qualquer tipo de objeto em qualquer tipo de superfície. Dando início aqui na nossa tela, aqui, abrindo o Photoshop, vamos começar a fazer o efeito de sombra. Aqui vocês podem ver como que a gente vai ficar o resultado aqui do nosso projeto. No caso aqui vou usar um carro como exemplo, um carro na praia. Eu sei que se o carro estivesse na praia o pneu ia estar afundado na areia, mas aqui a gente vai focar apenas na sombra. Então esse vai ser o nosso resultado e agora vamos ver como que fazemos para chegar nesse tipo de resultado final. Primeiro eu vou apagar aqui tudo que eu fiz aqui no carro, deixar ele zerado. Vamos lá começar ele cru aqui. Primeiro vamos abrir uma camada de curvas, vou colocar ela embaixo do carro e agora a gente pegar a Pen Tool, apertando aqui a letra P, deixa eu botar aqui melhorzinho. E vamos começar a circular embaixo do carro. Eu quero que vocês peguem perfeitamente onde é o início e o fim, onde os sulcos do carro encostam no chão. Vou fazer aqui o contorninho aqui certinho. Para fazer isso, você tem que ter um domínio um pouquinho maior aqui na Pen Tool. Para mexer aqui nessas hastes, só apertar o Alt para mudar a direção aqui da caneta. Pronto, selecionamos tudo, apertar o Ctrl Enter para ativar apenas no lugar exato aqui na máscara. Com a máscara selecionada, vamos apertar aqui o Ctrl Delete, agora Ctrl D para tirar a seleção, apertar aqui Ctrl I para inverter a máscara no caso, porque está selecionado tudo em volta e debaixo do carro, não embaixo do carro, tá vendo? Agora se a gente apertar o Ctrl I, vai ficar apenas aqui embaixo do carro. E agora a gente vai escurecer até o ponto que a gente quer. Vou botar ele aqui bem mais escurinho. Assim já tá show. Já dá pra fazer uma sombra meio gambiarra, mas aqui ainda tá com o resultado meio pobre. Para melhorar isso, vamos selecionar aqui ó, as opções aqui da máscara, da nossa camada. E vamos acrescentar aqui o Feather. O que vai servir esse nosso Feather? Ele vai servir para aumentar a difusão entre a parte que está selecionada e a parte que não está selecionada da camada, dando esse efeito mais esfumaçado, como vocês podem ver, ó. Vou aplicar bastante, ó, ficar totalmente esfumaçado. Aqui não vou aplicar muito não, porque vocês já vão ver daqui a pouco. Vamos deixar ela só assim mesmo. Já está um resultado legal, 2.2 pixels. Lembrando que a quantidade de pixels vai variar de acordo com o seu projeto. No caso aqui eu abri um projeto de 2000 para 2000 pixels. E ficou desse jeito. Pronto, para essa primeira camada já está legal o resultado. Mexer um pouquinho aqui no contraste também. Detalhe só. Agora vamos abrir mais uma camada de curvas. E agora vamos ver o que podemos fazer. Não, vamos continuar na mesma camada, me desculpe. Continuando aqui na mesma camada, vamos apertar o L para selecionar a ferramenta de laço. Laço tool no caso. E agora vamos circular por fora aqui dos pneus. Vamos chegar perto, mas nem tão perto assim. Pegamos aqui. Pronto, selecionamos. Agora aqui com a máscara selecionada, onde a gente aplicou o efeito aqui de sombra, a gente vai aplicar um efeito aqui de Gaussian Blur. E agora vamos ver como é que vai ficar melhor. O que eu quero dizer com isso? Quando existe uma sombra num objeto, ela começa mais dura, mais certo, como é que posso falar? Mais firme o traço da sombra e ela vai se desfazendo conforme a distância. Esse é o efeito que eu quero fazer aqui nesse carro. Antes disso, vamos apertar o Shift F6 e aplicar um Feather Radius. O que é isso? Feather Radius é quando a gente vai aplicar o efeito e quer que ele se espalhe aqui nas beiradas no caso, senão o efeito de Gaussian Blur vai ficar muito cerrado. Vamos aplicar aqui um pixel de 5 pixels. Vocês podem vir aqui pela tecla de atalho Shift F6. Vocês podem vir aqui em Modify, a opção de Select, lembrando que meu Photoshop é em inglês, Modify, e aqui em Feather. Aqui até explica qual é a tecla de atalho, no caso Shift F6. Vamos apertar aqui. Aplicamos aqui o efeito de desfoque não, de Feather. E agora podemos aplicar nosso efeito de Gaussian Blur. Você pode, vou apertar aqui o Ctrl H
para parar de aparecer essa seleção aqui. Vamos deixar aqui em 0. Eita. E agora vamos aumentar aos poucos o efeito aqui do desfoque. Pronto, isso já ficou mais legal. Só dar OK. Vou aumentar um pouquinho também a sombra, que eu acho que está muito fraca. E assim já dá para ver um pouquinho melhor. Pronto. Agora eu quero aplicar um pouquinho mais de sombra perto do pneu. Como eu disse, a sombra começa mais forte e reta no início e ela vai se desfazendo. Vamos abrir mais uma camada aqui de curvas e dessa vez selecionar apenas os locais aqui onde encosta o pneu. Vamos abrir um pouquinho mais aqui. Agora apertar o Shift para selecionar mais uma área específica, senão vai dar erro. Sempre apertando Shift, clicando de novo. Agora apertar o Ctrl D. E depois Ctrl D não. Ctrl Delete, depois Ctrl D para tirar a seleção. Só que a máscara está invertida de novo. Vamos apertar o Ctrl I agora para deixar apenas nas rodas. E vamos aplicar aqui o nosso efeito. Lembrando aqui que eu ativei aqui o Clip Mask na camada de sombra. Se tirar ele, olha só como é que fica nada a ver o sombreamento. Então só para apertar o Clip Mask, a gente tem que apertar aqui entre as duas arestas aqui das camadas, apertar o Alt. E assim fica fixado apenas onde tem a sombra no caso. Vou aumentar aqui mais um pouquinho. É pouquinha coisa aqui. Acho que assim já tá bom. Vamos de novo aqui nas opções aqui da máscara. E aplicar aqui mais um feather. Mais um pouquinho. Eu quero algo bem difuso mesmo. Para não ficar algo bem grosseiro. Acho que assim já tá legal. Vamos ver aqui o antes e depois. Olha só que show. Um detalhezinho que faz bastante diferença. E agora aqui eu simulei um sol vindo aqui da região esquerda aqui da imagem, com essa camada aqui de color fill. Estão vendo? A gente pode criar uma sombra aqui nessa parte aqui do carro, para ficar um pouquinho mais realista, na lataria do carro, no caso. Vamos abrir aqui mais uma camada de curvas, fazer o Clip Mask no carro, Alt, clica com o botão esquerdo do mouse, entre as duas camadas. Vamos fazer aqui a seleção com laço. Aqui não precisa ser tão preciso aqui, mas você tem que ter alguma noção também de perspectiva para saber onde que o sol bate ou não. Selecionamos aqui e agora vamos ativar aqui a sombra da camada. E agora vamos abrir mais uma camada de curvas, aplicar o Clip Mask aqui nela para ficar apenas no carro. E agora com laço a gente seleciona aqui apenas a parte que a gente quer sombrear do carro. Aqui vocês têm que ter uma noção de perspectiva para poder selecionar aqui de forma correta. Pronto, agora vamos apertar aqui o Ctrl Delete. Pronto. Ctrl D agora para tirar a seleção da máscara. Agora apertar o Ctrl I para selecionar apenas a lataria do carro. Agora vamos baixar aqui e ver como é que vai ficando aqui nosso projeto. Meus tons também. Assim já tá bom. Vamos ver como é que fica. Vamos aplicar aqui o efeito de feather. Aqui fica bem difuso. Não quero nada marcado aqui. Acho que assim já tá ficando show. Um pouquinho menos. Assim já tá legal por agora. Uma coisa que a gente pode fazer também é apagar um pouquinho do feather aqui de cima, no caso, tá? A região aqui de cima do carro. A gente pode vir com a ferramenta de gradiente, com a cor branca selecionada. No caso, a cor preta, no caso. Vamos apertar aqui o X para trocar aqui entre essas duas cores. E, no caso, a cor preta vai apagar o efeito. A gente puxa um pouquinho aqui, ó.
aumentar um pouquinho a opacidade aqui do nosso gradiente. E pronto, esse aqui é o nosso efeito aqui de sombra. Já ficou mais legal aqui, mais realista. Vamos ver aqui o antes e depois. Olha como que ele dá mais a sensação de que realmente está no ambiente. Esse é um bom diferencial aqui para melhorar as suas artes. Lembrando que esse tipo de técnica você pode usar com qualquer tipo de objeto. O carro só foi um exemplo, você pode usar um fogão, por exemplo, um notebook, qualquer coisa, uma pessoa também. Você pode usar para qualquer coisa esse tipo de efeito. Lembrando que você também pode criar somas projetadas, mas esse não é o caso do nosso vídeo. E se você gostou aqui do meu vídeo, no caso, dá aquele like aí, que vai ajudar bastante. É muito importante para mim fazer mais vídeos como esse. E se você gostou também, se inscreve aí, porque toda segunda-feira estão aí postando vídeos novos. E um abraço.